tudo bem? Você que está em casa aguardando novas aulas, novos conteúdos. Então hoje nós vamos falar de um tema super importante que eu tenho certeza que você vai aprender muito e que mesmo nesse período que você está em isolamento, você vai conseguir avançar e muito no seu aprendizado. Nossa aula de hoje, ela é pertinente ao curso de Pedagogia na disciplina Libras. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como é que você vai lidar com o seu aluno surdo. Meu nome é Lenira Lima e eu sou professora dessa disciplina e hoje nós vamos avançar nesse conhecimento junto com você. Vamos lá? Nessa disciplina de Libras, no curso de Pedagogia, a nossa ementa, ela pede que nós estudemos dois caminhos. O primeiro é aquele onde você vai ter noções básicas da língua de sinais, ok? Estamos avançando nisso conforme as nossas aulas anteriores já mostraram. Porém, hoje nós vamos começar a ver o segundo aspecto dessa disciplina, que é, visto que você, futuro profissional, pedagogo, pedagoga, que vai estar em sala de aula, como é que deve ser a sua atitude para com o aluno surdo? Então é isso que nós vamos estudar hoje. Como é que você que está em casa, se preparando para no futuro atuar numa sala de aula, ao receber o seu aluno surdo numa sala de aula, como é que você vai agir? Então é essa discussão que nós vamos fazer hoje. Qual deve ser as minhas atitudes? O que eu devo saber antes? Porque é muito comum hoje, nas redes regulares de ensino, principalmente nas séries iniciais, o professor todo preparado para começar o seu ano letivo, o seu trabalho nas salas de aula, quando ele chega lá, tem um aluno que tem deficiência auditiva ou surdez. E agora, o que é que eu faço com essa situação? Então é isso que a gente vai estudar, vamos estudar hoje com base naqueles autores que nós já citamos das nossas disciplinas, que contribuem muito para o nosso avanço nessa questão de saber quais são as nossas atitudes frente a essa situação. Vamos estudar? Então hoje nós vamos ver isso. Meu aluno surdo, na minha escola, na minha sala de aula, qual deve ser a minha atitude? Vamos começar falando algo muito importante. Eu preciso saber qual é o caminho que eu devo seguir. Para saber o caminho que eu devo seguir, eu preciso conhecer os caminhos, para saber como lidar nesse percurso com esse indivíduo. A primeira coisa que nós precisamos entender é que nós temos dois grupos de alunos, de crianças que estão dentro desse processo educacional na Libras. Nós temos o primeiro grupo, que são os alunos DA. O que é o DA? O grupo de alunos DA é aquele aluno que tem deficiência auditiva. Ele escuta parcialmente, porém essas palavras elas vêm cortadas. Então essa audição dele, das ondas sonoras, das palavras, de tudo que a gente tem ao nosso redor que faz ruído, faz barulho, ele não escuta de forma perfeita, completa. Ele escuta de forma parcial. Então nós temos esse grupo de alunos, de crianças, que chegam para nós com o laudo de que são DA. Um outro grupo de alunos que nós precisamos entender que é diferente, esse grupo de alunos são aqueles que têm surdez profunda. Então nós temos o surdo, que já veio o laudo dizendo que é surdo bilateral profundo, e nós temos o DA. Então nós precisamos entender que são dois grupos diferentes, com características diferentes, com necessidades diferentes, com estratégias que nós precisamos lidar diferente. Então, primeira coisa, entenda quem é o seu aluno. Eu trouxe aqui algumas imagens que retratam essas situações que nós estamos falando. Essas duas primeiras imagens, elas se referem a alunos deficientes auditivos. Por quê? Nós vemos aqui, olha, esse primeiro aluninho, ele tem um implante coclear. O que é isso? É um aparelho auditivo que aumenta a sua capacidade de audição, que foi implantado direto na cóclea. Então ele fica fixo, aqui, é interno. Nós temos um outro aluno que não está usando um aparelho, a gente não observa isso. Porém, fica claro que esse aluno tem uma deficiência auditiva e ele oraliza. Ele preza pela oralidade. Como?
visto que ele tem a sua audição comprometida, desde pequenininho ele aprende a olhar para as pessoas, para a boca das pessoas, o que é que elas estão falando. Como ele não capta as palavras de forma auditiva, ele usa muito visual para ver a oralidade. O que a pessoa está dizendo? Se você observar, você vê que ele direciona rapidamente aqui, ó, para a boca, os movimentos que a boca faz. E ali ele começa a aprender as palavras, compreender o que está à sua volta, tentando perceber o que a pessoa está dizendo. Ele usa a oralidade. Aí nós temos aqui dois casos que representam surdez profunda. É diferente. Por quê? Nós vemos aqui que a professora, ela não oraliza nada. Vejam só, ela só usa as mãos. Então essa já é uma adaptação para uma criança surda. Essa criança não tem resíduo auditivo. Ela não preza pela oralidade, porque ela não compreende a oralidade, porque ela é surda por completo. Então a professora tem que prezar, nesse caso, pela língua de sinais. Aqui também, um outro caso, nós vemos uma sala de aula, nós vemos a professora dando aula normal e aqui nós temos a intérprete de Libras transmitindo a aula para o aluno surdo no idioma dele, que é a Libras. Então hoje nós vamos falar desses dois grupos, ok? Vamos avançar um pouquinho então, porque nós precisamos o quê? Compreender que esses dois grupos têm necessidades diferentes. A primeira coisa que nós devemos saber é que a criança DA, uma criança, a família detectou que tem um problema auditivo, não está respondendo aos estímulos auditivos como se espera, leva no médico, lá se obtém um laudo de que ela tem deficiência auditiva, leva para a escola. E agora? Essa criança não sabe o português perfeitamente, porque ela não ouve corretamente as palavras, e ela também ainda não sabe Libras. O que é importante entender que primeiro tem que ser feito com essa criança? O que precisa fazer é uma readaptação no sistema educacional para essa criança. O que é que se faz na prática? Se apresenta para a criança as possibilidades de aprendizagem. Mostre para ela um mundo de possibilidades que ela tem de aprender. Mostre imagens, mostre material concreto, mostre palavras, mostre libras, mostre sinais. A própria criança, pela capacidade auditiva que ela tem, ela vai fazendo escolhas na vida, mas ela vai se readaptando. Qual é o melhor caminho? Ela é que vai nos mostrar. Por isso que é importante mostrar essas possibilidades. Já lá nos primeiros anos na sala de aula, nós precisamos apresentar todas as possibilidades. Um outro grupo, que são as crianças surdas, que já vem com laudo de surdez profunda. O que nós devemos fazer nesse sentido? O professor da sala de aula precisa entender que a criança que tem surdez laudada, é profunda, ela tem direito de ter um intérprete em sala de aula. Esse intérprete vai inserir a língua de sinais junto com essa criança por começar a interpretar as aulas em língua de sinais, mostrando para ela tudo o que a professora está ensinando de forma visual. Tudo que a professora está dizendo, o intérprete vai passar de maneira visual. Isso vai fazer com que a criança vá aprendendo os conteúdos simultaneamente junto com as demais crianças num sistema educacional diferente. Nesse momento, a criança ela começa a se apropriar da língua de sinais e ela começa a fazer uso da língua de sinais. Rapidamente, a criança começa a fazer os seus primeiros sinais. Então, nós precisamos entender que esses dois grupos têm necessidades diferentes. Então, como é que eu vou começar a agir com essa criança? Professor, o que fazer? A primeira coisa que nós precisamos entender é que tanto a criança DA quanto a criança surda, elas são crianças. Elas devem ser tratadas como toda criança. Nada de privilégios, nada de achar que ele é um coitadinho, nada de achar que ele tem mais direito que o outro. Quer ver um exemplo? Numa sala de aula, é muito comum as crianças
brigarem por brinquedos, né? Até que o brinquedo está lá quietinho, ninguém pegou. Um pega, o outro começa a brigar, disputar aquele brinquedo. Em muitos casos, os professores de alunos com deficiências e surdez e deficiência auditiva, quando há uma disputa por brinquedo entre uma criança normal e uma criança que tem uma deficiência, o professor ele favorece aquele que tem deficiência. Mesmo que às vezes aquele brinquedo ele era da outra criança, mas o professor imagina que naquele momento ele precisa favorecer a criança que tem a deficiência. Errado. Estamos agindo de forma equivocada. A criança, numa sala de aula, ela está aprendendo para o mundo, para suas ações futuras. O que é certo, o que é errado, para a criança surda e para a criança ouvinte. Então nós não podemos equivocadamente pensar que nós temos que favorecer a criança que tem a deficiência. Não, encare a criança como uma criança em desenvolvimento que erra, que acerta, que faz birra, que precisa ser aconselhada, disciplinada e corrigida. Então nós precisamos entender, a primeira coisa é que essa criança é uma criança que vai ter atitudes certas e erradas e que a gente precisa acompanhar esse desenvolvimento, conduzindo ela para as ações mais assertivas. Então não favoreça seu aluno pela deficiência que ele tem. O que você deve fazer? Trate a criança como criança, elogie quando é pautado um elogio, mas também chame atenção quando necessário, porque senão esse indivíduo que está ali sendo treinado para o mundo vai começar a pensar que ele pode tudo. Ele vai começar a observar, se você numa disputa de brinquedo entregar para ele, ele vai pensar assim, então o que é do outro eu posso pegar, sem problema, para mim pode tudo. Não podemos ter essa atitude. A sala de aula é um ambiente onde ele vai aprender para a vida nessa questão. Então trate a criança como criança. O desenvolvimento educacional dela deve ser com o grupo. Ela deve ser elevada com o grupo. Então não destaque seu aluno que tem deficiência, dando respostas ou favorecendo, facilitando ele fazer as atividades e coloca ele como o reizinho da sala de aula. Eles mesmos não gostam disso. A gente tem muitos casos de surdos que depois de adulto relatam que não gostava dessa atitude, que ele queria mostrar aquilo que era de capacidade dele. Então a primeira coisa que nós devemos pensar é a nossa ação em sala de aula. Ponto de partida para nós começarmos a levar um conhecimento a essa criança. Primeira coisa, eu preciso conhecer o meu aluno. Conhece o seu aluno deficiente? Tem um aluninho surdo onde você trabalha, onde você faz estágio? Tem uma criança DA? Primeira coisa, vá até a secretaria, peça a pasta do aluno para você ler. Leia o laudo, leia os relatórios que estão acompanhando a matrícula da criança. Conheça a criança. Eu li lá, e lá diz que a criança é surda bilateral. O que é isso, surda bilateral? O laudo diz até qual é o nível dessa surdez, se ela é leve, moderada ou severa. Quando você lê o laudo, você vai começar a entender se ele ouve um pouco, se ele não ouve nada. Qual é a capacidade auditiva dele? No laudo mostra. Então é importante que você se aproprie desses documentos para você conhecer o seu aluno. Uma coisa bem interessante também é você saber, comece a perceber o que tem significado para a criança. Por exemplo, ele mora na cidade? Ele mora na zona rural? Então aí você já começa a ter pistas do que ele gosta, daquilo que tem mais proximidade dele. Por exemplo, quem leva para a escola? É a mãe? É o pai? É a avó? Qual é o trajeto que ele faz? Como é que ele vai? Ele vai de carro, de ônibus, de bicicleta? Qual é o transporte que ele usa? Isso tudo vai ser muito relevante quando você começar a fazer as primeiras atividades com esse indivíduo. Então, no primeiro momento, nós ficamos muito assustados em ter um aluno surdo. Mas quando nós passamos a perceber essas pistas que a própria vida dele nos dá a respeito de quem ele é, nós começamos a ficar um pouco mais tranquilos por saber que essas pistas vão nos conduzir a um caminho que a gente possa levar o aprendizado a ele
sem tantas preocupações. Então conheça esse indivíduo, conheça o seu aluno. Algo muito importante também, que a gente não pode deixar de levar em conta, é a necessidade de, quanto profissionais da educação, de fazermos as flexibilizações curriculares. Difícil a compreensão disso, parece, né? Mas não é. Essa flexibilização, ela se dá no momento que eu torno o meu currículo, o meu plano de aula, as minhas formas de trabalhar flexíveis. Como? Ela não é dura, ela não é engessada, ela não é única. Ela me dá muitas oportunidades, muitos caminhos diferentes para levar o conteúdo que eu quero. Então, quando eu entendo que as flexibilizações curriculares é aquilo que vai me dar possibilidade de trabalhar com o aluno, e que esse aluno surdo, nessa flexibilização que eu fizer, eu preciso levar em conta que ele é visual, então eu já entendi. Tudo que eu for ensinar, eu preciso mostrar. Tudo que eu for inserir como conteúdo para a minha turma, eu tenho que pensar, e para o meu aluno surdo? Qual é a flexibilização que eu vou fazer? Que material eu vou utilizar? Então é importante a gente pensar isso. Qual é a maneira que eu vou levar o conteúdo para ele, levando em conta que ele é extremamente visual? Eu trouxe aqui alguns exemplos. Por exemplo, na ideia de você inserir a questão de o que é dia e o que é noite, leve imagens que retratem ações durante o dia, ações durante a noite. O que acontece nesses dois períodos da nossa vida? O que fazemos durante o dia? O que fazemos no período noturno? O que é noite? O que compõe a noite? Nós estamos vendo ali a lua, aqui nós já vemos o sol. Deixa ele observar que você está falando dos dois períodos que a gente tem na nossa rotina diária e que todos nós passamos por esse processo. Então, quando você inseriu o conteúdo para a turma, lembre que ele precisa ver isso que você está falando. Lembre que ele é visual. Uma outra questão bem interessante, que eu gosto muito de usar e que a gente utiliza até para as crianças que não são surdas, né? Tem muitas crianças visuais que amam atividades como essa. O sistema monetário. Nós precisamos deixar as crianças conhecerem o sistema monetário. Por exemplo, quais são as cédulas que nós temos de dinheiro? Será que a criança conhece? Será que ela conhece cada um? Esse é um tipo de material excelente. O que é um talão de cheque? Quando é que eu pago com um talão de cheque? Quando é que papai e mamãe vai fazer compra e usam um talão de cheque? Como ele é constituído? O que vai nele? As informações. Olha que bacana. Isso aqui é material visual que a criança precisa ver. Ou a criança precisa conhecer o nosso dinheiro de plástico hoje, né? Que é o cartão. A criança precisa entender o que é um cartão. Na maioria dos casos, as crianças imaginam que quem tem um cartão tem um mundo de dinheiro, num lugar que esse dinheiro vem para ele. Lá na sala de aula, quando você for ensinar um sistema monetário, deixa a criança palpar esse material, deixa ela ver. Esses são materiais baratos, extremamente baratos, que você pode ir adquirindo, fazendo seus kits de ensino. Cada tema que você vai trabalhar, você leva o seu kit de ensino. E esse kit tem todos os materiais que você precisa. Isso aqui é riquíssimo para o seu aluno que tem deficiência auditiva ou surdez. Fica a dica então para vocês, alunos aí de casa, que precisam começar a se preparar. Monte seus kits de ensino. Isso vai lhe ajudar muito. E coloque nele sempre informações, muitas informações visuais, ok? Essa é uma dica importante para trabalhar com o seu aluno deficiente auditivo ou surdo. Outra coisa importante que nós precisamos entender é que neste caso, ao lidar com o nosso aluno surdo, nós precisamos de estratégias diferentes. Por quê? Os direitos diz que a todos é dado o direito de aprender, mas para cada um é utilizada uma estratégia diferente. Como assim? Isso é uma coisa que parece complexa, mas não é. Quando nós sabemos que nós temos muitos materiais à nossa disposição. Já observou que em muitas escolas, as escolas no início do ano montam seus armários de materiais e em muitos casos
quando chega dezembro, muitos daqueles materiais não foram tocados, não foram mexidos, não foram utilizados. Sabe por quê? Porque nós deixamos de levar em conta que esses são recursos excelentes como estratégias diferentes para cada aluno. Aqui eu coloquei só alguns para nós termos uma ideia. Massinha de modelar, giz de cera, lápis de cor, tesoura, canetões, caixa de papelão é um material riquíssimo para trabalhar com os alunos. Então a gente precisa apresentar isso para os alunos. Coloque lá um dia todos no chão, no seu tapete da sala de aula, coloque as crianças em círculo e deixe as crianças se movimentarem como elas quiserem para a utilização desse material. Ali você vai começar a conhecer seu aluno de forma riquíssima. Por quê? Você vai ver quais materiais ele usa mais nas suas atividades. Tem um que só gosta da massinha de modelar, vai ficar modelando o tempo inteiro, tudo que ele faz é modelar. Outros gostam de usar os canetões nos papelões. Outros já gostam de usar giz de cera. Aí você vai perceber, os desenhos que fazem, as formas que montam, elas são finas, elas são grossas, qual a estrutura que monta, que cor ele prefere. Mas você só vai saber isso se você apresentar as estratégias. Eu tive uma professora que me ensinou algo muito interessante. Ela disse, para que se tem os materiais se você não vai utilizá-los? Então pense nisso. Semanalmente na sua sala de aula, pense que materiais eu vou utilizar durante essa semana de estudos com eles. Quais materiais? Eu vou deixar com que eles tenham liberdade de escolher o material que quer trabalhar? Como eu vou inserir isso? Isso é estratégia. A outra estratégia que nós não podemos deixar de pensar também é os recursos tecnológicos. Eu vou utilizar um data show? Eu vou utilizar uma televisão? Eu vou usar uma caixinha de som para os ouvintes? Eu vou usar vídeos em Libras para a criança que é surda? As historinhas que eu vou contar na sala, essas histórias estão adaptadas? Então é importante que quando você inserir, use estratégias diferentes. Para algumas crianças, basta você contar a história que eles já soltam a imaginação e vão imaginando tudo aquilo que você está contando. Para outros é necessário você levar os materiais. Está contando uma historinha sobre os animais? Leve alguns animais. Faça com que eles peguem isso, sintam e vivam a história. Isso é estratégias que nós precisamos aprender a utilizar. Algo muito importante também que nós precisamos ao lidar com a criança surda é entender a legislação. Nós precisamos entender que o DA e o surdo têm direitos resguardados. Esses direitos quais são? Por exemplo, vai ter um aluno surdo na sua sala? Você conhece a Lei 10.436 de 2002 que fala sobre a língua brasileira de sinais? Nunca leu? Precisa conhecer. Você conhece o decreto 5626 de 2005? Esse decreto, ele diz para nós como que a lei 10.436 ia se efetivar. Por exemplo, esses dois documentos é que diz sobre o profissional intérprete de Libras. Então você precisa conhecer. Algo que você precisa conhecer também é a lei 12.319 de 2010. Essa lei, ela fala sobre o seu colega de trabalho, o profissional intérprete de Libras. Nessa legislação é que vai dizer qual é a função dele. O que ele tem que fazer numa sala de aula quando eu tenho um aluno surdo e ele está lá trabalhando? Qual a função? Quem prepara as atividades adaptadas em Libras para a criança surda? É o intérprete? É o professor? Então você vai saber que essa lei explica sobre isso. A lei explica que o intérprete, ele só é o intermediário das informações. Ele ouve, ele processa e ele transmite. Mas você precisa saber como isso ocorre. Então não deixe de ler e conhecer a legislação pertinente à surdez. Outra coisa importante que nós precisamos é mostrar um interesse pelo indivíduo surdo. Como? Eu faço isso quando eu aumento gradativamente o meu vocabulário em Libras. Quando que o aluno percebe que eu estou fazendo isso? Quando eu baixo aplicativos no meu celular de sinais em Libras, o HandiTalk mesmo é um bastante utilizado, a criança percebe que você está utilizando esse aplicativo para aprender, para se comunicar com ele.
As suas adaptações na sua sala de aula e nas suas atividades também são muito importantes. Por exemplo, o cenário da sua sala de aula, as coisas que compõem a sala, estão adaptadas? O meu alfabeto, os números, o calendário, tem adaptações em Libras? Eu preciso fazer isso urgente para que a criança comece a entender que eu me importo com ela e que eu quero aprender a me comunicar com ela. E a criança começa a ficar muito bem numa sala de aula quando ela é cercada de coisas relevantes para aquele meio que ela aprende. Mas o que fazer? Eu não sei Libras, eu não sou intérprete, mas eu tenho um aluno surdo. Utilize com ele gestos convencionais e mímicas no começo, porque a Libras, no começo, ela é isso. A Libras é uma maneira da gente expressar sem falar. Como é que a gente faz isso? Olha só, no dia a dia, nós fazemos isso naturalmente, mas a gente não percebe. Se eu quero dizer para a criança se ele quer tomar água, mas eu não sei o sinal de água, não tem problema não. Você chega lá, bate nas costinhas dele e fala, ó, vamos lá, beber água. Beber, todo mundo sabe esse sinal. Ou então você quer dizer para a criança, você acha que a sala está muito fria pelo ar-condicionado, como é que a gente desenvolve isso na mímica? Frio, simples. Mostra, bate lá na criança e diz para ele, expressão de que você acha que está frio, nós não usamos nenhum sinal em Libras aqui, mas nós usamos o nosso corpo, a nossa expressão facial para transmitir a informação. Olha outra coisa bem importante, fome. Quer lanchar? Como que eu vou dizer para ele se ele quer comer na hora do intervalo? Como você diria para qualquer pessoa se você não pudesse falar naquele momento. Ó, comer, ó, fome, a barriga está vazia, eu quero comer. É simples você começar. Você quer ir ao banheiro? Como que eu vou perguntar para ele? Eu não sei o sinal de banheiro, como que eu vou fazer? Como você faria para qualquer pessoa para indicar que você está muito apertado querendo ir no banheiro. Você vai fazer o sinal de que está apertado. Você sinaliza para ele, pergunta para ele, vamos, quer ir no banheiro? E assim você vai começar a estabelecer uma comunicação. Essa criança vai amar suas atitudes, vai começar a ficar encantada pelo seu trabalho, porque percebe que você tem muita preocupação com ela. Então é importante nós nos doarmos para esse trabalho. Mas essa é a atitude que você precisa ter. Se entregue nisso. Permita que essa criança desenvolva em você também um professor, um profissional muito melhor. Você precisa dar essa oportunidade para a criança. Algo de extrema importância também é você permitir que o aluno te ensine. Se ele já sabe Libras, chega perto dele. Pede para ele repetir o sinal, como é que eu faço, como é que fica a mão, deixa que ele vai ajudando você a compreender como é que você faz para estabelecer essa comunicação. Então a dica de hoje é, explore as possibilidades, desafia você mesmo, saia do tradicional, tem um mundo de possibilidades para você trabalhar. Comece a criar isso na sua mente, como é que eu vou fazer isso? Materiais nós temos muito, tipos de materiais como esse aqui, ó, as salas de recurso tem muito, a gente vê que a educação avançou muito nisso, tem muito material lá. Você tem que ser aquele caçador de tesouros, vai lá procurar, vai ver o que você pode fazer. Uma última reflexão que eu quero deixar para vocês, que eu sempre gosto de deixar nos trabalhos que eu desenvolvo. Eu gosto de pensar assim, não basta incluir. É necessário se emocionar com os resultados. O que isso quer dizer? Isso quer dizer para mim que a inclusão, ela só vai realmente ter efeito quando eu olhar para o indivíduo e ver o desenvolvimento dele e eu me emocionar com aquilo. Se aquilo me der emoção de fato, de vê-lo se desenvolver, você começou a participar do sistema da inclusão. Então eu desejo que hoje vocês tenham aprendido bastante com essa nossa conversa, com esse nosso conteúdo, e espero que vocês comecem a se movimentar para montar aí seus kitzinhos de ensino de forma visual, porque você vai atingir essa questão da inclusão das crianças surdas de forma muito mais tranquila. Bons estudos para vocês, continue avançando. Na próxima aula nós vamos fazer uma aula sobre dicas de leituras sobre a Libras. Tudo bem? Aguardo vocês!
Música